show? Conversar, assistir um filme, sei lá. Pra que diabo de filme o quê? Que no quarto da Júlia nem televisão não tem, que a televisão é aqui do lado de fora, hein? Rapaz, tu já tá com negócio de fornicação com a Júlia, não tá? Não, minha sogra, não é isso não, tá doido? É todo respeito aí, ó. Com todo respeito, que passa lá pra sala, vai! Tá bom, vou pra lá. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, que vergonha. Tu também, Júlia, vai lá pra sala. Se eu te pegar negócio de quarto, que esse daí tu vai pegar uma pizza, tu e ele. Mãe, pelo amor de Deus, que negócio de piso o quê? Mãe, a gente, sei lá, por causa pra ficar conversando, alguma coisinha. O filme a gente assistiu no celular, moço. Não é preciso ter necessidade dessas coisas que todo dia que a senhora fez aí. Mas tá bom, vou lá pra sala ficar com ele. Aí eu tava. Eu amo. Ama o quê? Pipoca. Ah, vou sair. Tchau, pipoca. Rapaz, mano, eu já te falei que eu não quero você doce com essa voz cebosa aqui na frente. Essa mãe, cheguei. Deus te abençoe, minha filha. O fresco do teu namorado já tá aí, já. Chegou, meu amor. Mentira! Mentira que meu bebezinho tá aqui em casa! É, meu bebê, o teu bicho chegou você daqui vai te ver, bebê. Que delícia! Aí a gente vai pro quarto, aí a gente vai brincar, meu Deus, que delícia! Ô, meu pai, lá vai começar esses dois. Me fala, bebê, tu tava com saudade do teu bebezão aqui? Aí eu tava. Eu amo. Ama o quê? Pipoca. Ah, vou sair. Tchau, pipoca. Rapaz, mano, eu já te falei que eu não quero você doce com essa voz cebosa aqui na frente, que eu vou meter a mão na boca dos dois. O negócio imundo, fala direito, nojento. Ô, mãe, é só uma brincadeira não, só uma brincadeira de casalzinho, mãe, o que tem, né? Não, mãe, é só uma brincadeira nossa. Só que é só uma brincadeira mesmo que nós temos aí, mas vamos fazer mais lá frente da senhora não, desculpa aí. Mas, mano, chega a dar nojo o jeito que vocês ficam se falando, que essa vozinha nojenta, bora pastor pra lá de que eu meto a mão na boca dos dois. Diabo de namoro meloso do menino. Ô, mãe, bora lá pra sala, amor. Vem, vem. Tamo saindo aí, minha sogra. Cadê a caixinha de mamãe? Cococó. Amiga, a dele não era tão grande assim, era mais ou menos aqui, ó. Amigo, pois a do Pedro era gostosa. E eu acho que a mãe que chegou aí, amigo. Eita, é ela mesmo. Cadê a minha pichege? Mãe, eu não vou fazer não, minha amiga tá aqui, pelo amor de Deus, mãe. Como assim não vai fazer? Vou repetir. Cadê a minha pichege? Meu Deus do céu, mãe, pelo amor de Deus, a minha amiga tá aqui, eu não vou fazer não, mãe. Vai fazer sim. Cadê minha pichege? Cococó. Cadê a caixinha de mamãe? Cococó. Minha filha tá aí, tá? Agora sim, que tu sabe que é pichege de mamãe. Vou lá dentro preparar uma coisa pra nós comer. Amigo, que diabo foi isso que acabou de acontecer aqui, amiga? Meu Deus do céu, que vergonha, amiga. Agora vai ter que fazer comigo, vai. Cadê a pichege de mamãe? Rapaz, aqui, tu esquece de subir aqui, o que aconteceu aqui, viu, mano? Esquece, apaga da tua memória, bora lá pra dentro do quarto. Eu tô passada, bora. O caboclo que pede dinheiro pra mãe pra cortar o cabelo merece pegar uma pizza todo dia. Tu toma vergonha na tua cara, macho, você é vergonha. Oi, tá doida? Licença, tô entrando. Oi, mãe, essa daí que é minha gata. Olá, bem-vinda, como é seu nome? Obrigada, bem-vinda. Pra mim também? Obrigado. E o seu nome, como é que é? Bem-vinda. Ah, o nome dela é bem-vinda. Eu, mãe, me ajuda sem encontro lá, moço, que eu tô querendo cortar o meu pelo lá também, levar a bem-vinda pra tomar menos sorvete, né? Tá bom, vou lá pegar. Aguarda aí, Júlia, bem-vinda. Se tiver 150, traz 150. Rapaz, e é tua mãe que te dá dinheiro pra tu sair e cortar o cabelo, é? Lógico, né, bebê? Pera aí, rapidinho que ela só foi lá buscar. Ah, não, colega, um macho que é bancado pela mãe, colega, não dá pra mim não, ó, coragem. Essa doida, tu tá viajando, e daí, mano, ela é minha mãe. Meu parceiro, tu acha que eu vou ficar com um bofe que pede dinheiro pra mãe pra cortar o cabelo? Rapaz, eu tomo vergonha na tua cara. Tu tá viajando, né, bebê? Ela é minha mãe, moço, é obrigação dela. O caboclo que pede dinheiro pra mãe pra cortar o cabelo merece pegar uma pizza todo dia. Tu toma vergonha na tua cara, é macho, você é vergonha. Oi, essa doida? Meu amor, eu já tô indo, ele tá dormindo, viu? Oi, dona Cláudia, tá bom então? Ah, enquanto ele tá dormindo, você pode ir agilizando as coisas, ajeitando a louça. Eu botei o cesto de roupa suja fora do quarto, aí não preciso nem você entrar no quarto já pra não acordar ele, tá bom? Como assim? Lavar roupa, lavar louça, hã? Você não pode agilizar essas coisas aqui pra sua patroa enquanto a criança tá dormindo? Onde que eu posso agilizar essas coisas pra senhora, a gente pode, só que a gente vai ter que ver lá no meu salário e tudo certinho, né? Porque eu tô sendo paga pra cuidar da criança, não pra fazer essas outras coisas. Rapaz, mas hoje em dia essas mulheres não querem fazer nada. Meu amor, o que custa você fazer as coisas enquanto o menino tá dormindo? Dona Cláudia, o que custa a senhora trazer os vestidinhos lá da sua loja pra mim? Dado assim? Moço, dona Cláudia, ninguém trabalha de graça não, meu irmão. Tudo que for feito, tudo que for falado tem que ser colocado, tem que receber por isso também, meu amor. Tudo bem, então já que você não pode fazer, pode organizar suas coisas que eu não vou precisar mais do seu serviço não, tá bom? Já que o salário é pouco, entendeu? E outra, se você souber o tanto de menina que daria tudo pra receber o seu salário que você tem, faria até mais. Cuidaria do meu filho, limparia a casa, lavaria a louça, fazia tudo. Provavelmente você não tá precisando, né? Pra você tá reclamando, então pode se sair. Não,
dona Cláudia, eu vou fazer aqui sim as coisas que pra senhora, só que eu só falei porque não é justo, né? Não, mas agora você disse que tava trabalhando muito, a pensar pagar mais não, mas eu não vou conseguir não, meu amor. Pode ir, que agora eu não preciso mais não, tudo bem. Anak, manood ka na itong Cocomelon para malibang ka. Ah, sige po, Nay. Ang cute nila. Quack, 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 but only 4 little ducks came back. Cocomelon ba yun? No, bawal yan, bawal yan. Ang dede ay pribado, bawal ipakita to. Hindi Anak, ano yung pinapanood mo, ha? Ah, Nay, eto na yung bagong Cocomelon. Ay, iba na pala yung Cocomelon ngayon. Ang kwet ay pribado, bawal ipakita to. In fairness, educational siya, ha? ang pepe ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat. Okay guys, may challenge tayo for today. I-stress test natin tong phone. Tignan natin kung kasing solid ko ba to sa life. I-unbox natin. Charan! Guys, eto na siya! Oh my gosh! Guys, parang walang nangyari. Ang tibay! Hi guys! Lane check? No! Content is content! Ay! Naku, wait lang! Buhay pa ba to? Aba, walang gas-gas! Ay, corning curve glass nga pala to! Mas durog pa ako dito eh. Legit! Kahit sabay-sabay, smooth pa rin! Sana all multitasker! Conclusion? Kung gusto mo ng phone na hindi sumusuko kahit ilang beses mong i-drop, Super 36 Ultra yan! Eating only Japanese food for a day? Let's go, guys! Bunch, gising na! Ano ba yan? Nagbuko pa Japan, bilisan mo, tumayo ka na dyan, mag-empake ka na! Totoo ba? Oo! Excited na ako, Bunch. Mag-impake na ako. Pwede na to. Tara na, Bunch. Bunch, tara na. Hala, naniwala talaga siya, Diyos ko po. Bunch, tara na. Bilisan mo na. Wait lang, Bunch! Ano ba? Prank lang yun, chawot! Nakakainis naman to. Pero may challenge ako sa'yo. Ano na naman yan? Eating only Japan foods for a day. At kapag nasucceed mo yon, pupunta tayo ng Japan. Tabi mo yan, ha? Tara! Good morning, guys. So it's currently 10:08 a.m. and magbe-breakfast na tayo. So hanap tayo ng Japanese food. Guys, meron silang onigiri. May nakita akong Japanese drink ko, so try natin. Itadakimasu! Kainin na natin. Sana kalasa niya yung sa Japan. Wait, paano to? Hindi ko siya gets, pero ayan, ganyan siya. Pasabog! Kainin naman natin to kasi ako nagpabili nito. Itong bulgagi. Sarap. Tignan nyo guys yung loob nyo, oh. Tuturuan ko kayo kung paano magbuo ng onigiri. First step is... Ito pa? Okay, last etong salmon mayo. Tingnan natin. Mas ko yung beef. Subtle lang yung lasa niya. Hindi siya sobrang malasa gaya na ito. So, inom na tayo, guys. Try natin itong Milku. Milku, deodorant. Miku, guys. Lasa siya Yakult. Sarap! Totoo ba? So, yun lang naman sa breakfast natin. Excited na ako sa lunch and dinner kasi sa labas tayo kakain. It's lunchtime, guys! And as usual, late na naman tayo magla-lunch. Ang kinikrave ko ngayon for lunch is ramen. So, tignan pa natin kung ano pa pwede natin orderin na Japanese food. Guys, di ko alam na may entrance exam pala dito. Di pa naman ako nag-review. Usually guys, minamax ko lahat to. Papamax ko sa kanya lahat, pati yung spice para may challenge, tara. Guys, dumating na yung karaage. Oh my. Oh my God, ang sarap. Guys, nakikita nyo ba to? Kaya black yung kulay nito kasi squid ink daw yung ginamit dito. Weird siya pero masarap siya, gets. Sarap! So meron din siyang beef. Wow.
Sobrang malasa siya, guys. Kung di pa kayo nakakatikim ng ramen, guys, ano pa ginagawa nyo? Bumili na kayo. Mukha lang siyang hindi nakakatakam pero masarap siya. Grabe, namimiss ko na yung Japan kasi palagi kami nag-ramen dun eh. Craving satisfied naman ako and excited na ako sa dinner, guys. So, next stop, dinner naman. So, let's go! It's dinner time, guys! Medyo busog pa ako pero kaya natin to. So, tara, pasok na tayo and mag-order na tayo ng Japanese food. Let's go! Itadakimasu! Favorite namin to ni Haneban. Sobrang sarap nito, guys. Sushi siya na may malaking salmon, tas ang sarap, promise. Sausaw natin sa sauce. Bigyan mo ako ng best reaction mo. Nag-order din kami ng California Maki. Nag-order din ako ng yakiniku doon. Ayan tsura niya. Sarap niya, oh. Guys, tignan niyo. Okay, next natin. Meron tayong tempura. Ang init. Nawalan ako ng gana.